Boa noite a todos, mais uma vez, Laerte aqui, canal Além da Mente. Primeiro gostaria de pedir desculpas aí, eu tive alguns contratempos, eu sei que o horário marcado era às 20 horas, mas infelizmente, para as pessoas que eu acabei compartilhando aí, primeiro eu gostaria de iniciar já pedindo desculpas por esses contratempos que eu acabei tendo. E como eu havia falado e prometido na live, eu vou falar um pouco sobre fagofobia, que é algo não tão recente, mas há algum tempo não tinham tantos casos de pessoas que eram acometidas por esse tipo de transtorno, tá? Primeiramente eu vou explicar o que vem a ser uma fagofobia. Fagofobia ela é um transtorno ocasionado por uma dificuldade de engolir, de mastigar, de comer, uma sensação de sufocamento, e aí acaba ocasionando uma série de distúrbios alimentares, uma dificuldade de mastigar, um quadro de repulsa a alguns alimentos mais densos, que a pessoa não consegue mastigar, em alguns casos não consegue nem imaginar a sensação de que vai comer, né? Muitas vezes não é em si, dependendo do grau, o ato da pessoa ao colocar o alimento na boca sentir a dificuldade. Muitas vezes, dependendo do grau da fagofobia, a pessoa tem essa questão de sentir a repulsa do alimento, né? Então, muitas vezes esse quadro, esse transtorno, ele é muito facilmente confundido com outros distúrbios alimentares, como, por exemplo, a anorexia nervosa, que no quadro de sintomas é muito parecido, só que o que difere é que, no caso da anorexia nervosa, a pessoa ela tem uma percepção disfuncional da própria autoimagem. Ela se olha, por exemplo, no espelho e se vê gorda. Então, isso vai ocasionando aí, ela vai parando de se alimentar e automaticamente vai sentindo esses quadros de comportamentais que são disfuncionais, né, para o dia a dia dela e vão trazendo prejuízo da mesma forma. Todos esses quadros, de qualquer forma, há um prejuízo, né, caso a pessoa continue com esse transtorno mais para frente, isso vai aumentando, podendo chegar a um quadro mais severo de anemia, de desnutrição, de quadros clínicos fisiológicos, né, onde a pessoa ela vai tendo cada vez mais prejuízos, chegando até o ponto onde ela não se alimenta mais, ela praticamente é obrigada a ser internada e para que seja feito algum tipo de alimentação venal, né, para que aos poucos ela possa restabelecer a saúde física dela. Isso vai muito, aumentou na verdade muito após a pandemia, com a questão das pessoas ficarem muito dentro de casa, a questão do estresse, né, o estresse crônico, pessoas que têm ansiedade. Ansiedade, eu digo que não é um sintoma, porque geralmente, a ansiedade é o sintoma, mas ali não está a causa do problema, mas a ansiedade, ela é inerente à nossa condição humana. O grande problema é que a ansiedade, ela vai aumentando para outros quadros também, e em alguns casos são sintomas coadjuvantes num quadro de fagofobia, onde a ansiedade acentuada, ou o transtorno obsessivo compulsivo, tem vários transtornos que são ligados à ansiedade, que na maioria dos casos quem tem a fagofobia está correlacionado com esses quadros de transtornos também, né? Aos poucos a mente ela vai, de uma certa forma, reforçando esse estado, né? Quanto mais a pessoa usa de esquivas comportamentais
para que ela não passe por esse tipo de transtorno e sofrimento, a mente vai reforçando esses condicionamentos, fazendo com que esses quadros piorem. Então a pessoa começa com ela começa, além da esquiva de estar em lugares, normalmente estar numa mesa com os familiares que vão fazer, por exemplo, uma refeição, ela começa também a evitar lugares onde existam várias pessoas que possam, de alguma forma, dentro das suas crenças, se ela tiver um engasgo ou tiver alguma ânsia, algum tipo de quadro clínico, que ela pode ter um vômito, por exemplo. Então, ela no pensamento, ela acha que as pessoas vão julgá-la, ou talvez vão achar que ela, na cabeça da pessoa, ela se sente incapaz de lidar, ou que naquele momento não tem alguém que possa lhe ajudar. Então, normalmente são esses tipos de pensamentos, que a gente chama de pensamentos intrusivos, que fazem com que haja esse reforço para esses condicionamentos que são condicionados para a fagofobia. Então, como eu estou dizendo, se continuar, isso avança para um quadro, por exemplo, de fobia social. Então, a pessoa ela começa a não querer estar mais com pessoas, né? E isso é muito triste, porque para as outras pessoas que não entendem como isso funciona, é como se você estivesse sendo julgado a todo momento. Então, isso é frescura, você é obrigado a escutar esse tipo de comentário. Isso mas por que vem os questionamentos das pessoas, né? Por que você não come? Por que está acontecendo isso com você? Está acontecendo alguma coisa? Você está doente? Então, as pessoas, por não saberem lidar com esse tipo de transtorno, acabam sendo também instrumentos reforçadores desse estado cognitivo, né, de fagofobia. Então, assim, primeiramente eu gostaria de tranquilizar vocês que existe tratamento para esse tipo de transtorno, tá? É um tratamento onde a gente utiliza algumas ferramentas, como a terapia cognitivo-comportamental, a estimulação neural bilateral, que são ferramentas também que vão fazer com que haja uma desassociação dessas conexões neurofisiológicas que vêm sendo remontadas, ou devido a um trauma, ou devido a um condicionamento, ou devido a um episódio de engasgo, ou não necessariamente ter acontecido com ela, mas pode ela ter visto em algum lugar, pode ter visto numa televisão, ou alguém da família ter passado por esse evento. Então, conforme cada pessoa faz a leitura desse tipo de estímulo, ela vai, através das emoções, ela vai corporificar essa experiência, que pode ser boa ou ruim, o caminho é o mesmo. A diferença é que quando é um trauma, ela acaba sendo incorporada, e tanto a boa também, em camadas. E essas camadas elas vão fazendo com o tempo, fisiologicamente, após trazer esses prejuízos, elas vão sendo reforçadas com outras experiências. Então, além de um trabalho de psicoeducação, além de um trabalho cognitivo que a gente tem que fazer para ajudar a pessoa, há uma questão comportamental também. Às vezes ela está com sono desregulado, ela não faz exercícios para liberação de hormônios que vão liberar ocitocina, adrenalina, né, hormônios que vão dar prazer, porque de qualquer forma a fagofobia vai fazer com que a ansiedade ela venha de um estado aumentado de ansiedade, né? Então a ansiedade ela vai sempre estar antecipando, através dos nossos canais fisiológicos, através do hipotálamo amígdala, o nosso mecanismo de luta e fuga, e vai ativar, acentuando, né, esse fechamento de glote, né, nos casos dos sintomas de ansiedade, e aí a pessoa realmente ela vai ficar com a garganta seca, a boca seca, não vai conseguir mastigar os alimentos. Então,
É como se a pessoa voltasse a ser uma criança. Ela vai ter que voltar a reaprender a comer, ao processo de mastigação, a substituir os comportamentos disfuncionais por comportamentos adaptativos. Então, por exemplo, só para dar um exemplo para você entender, de repente eu faço minha alimentação num ambiente estressor, que naquele horário da minha alimentação, ele traz um prejuízo para mim. Então, nós vamos estudar a rotina, essa sua rotina, a rotina da pessoa, para que, por exemplo, se isso começa, meio-dia, e aí tem um estresse sempre nesse horário, muitas demandas naquele horário, e a pessoa não sabe lidar com isso, a gente vai adaptar um novo horário para essa pessoa poder fazer a refeição. De repente 10 horas ou 11 horas, antecipar ou postergar desse horário. Isso vai fazer com que a pessoa possa colocar em prática todos os comportamentos funcionais, né? Comportamentos que possam, de uma certa forma, a pessoa estar relaxada ao fazer essa refeição, porque é como se ela condicionasse, vamos dizer, o estresse, desperta a ansiedade, aí fecha a glote, estou nervosa, não como. Né? Então, se antes de fazer a refeição eu consigo sensibilizar o sistema nervoso parasimpático, eu ativo o meu parasimpático, que é o contrarregulatório que faz com que eu tenha esses sintomas de fechamento de glote, dificuldade de engolir, ficar com a boca seca, que são sintomas muito parecidos com o de ansiedade. Então, a pessoa ela vai estar mais tranquila, conseguindo mastigar lentamente, não vai comer com pressa, né? Então, eu me enquadro nesse quadro também. Todo mundo faz isso, come rápido, né? Hoje a gente, com o nosso dia corrido, com as demandas, isso está muito ligado à questão da organização, né? Da rotina, da organização da rotina. A pessoa conseguir ter o controle, até certo ponto, dos horários que come, o horário que vai acordar, o horário que vai fazer uma atividade física, uma rotina adequada e melhor ajustada que faça com que ela tenha o horário, por exemplo, de fazer exercício, o horário de comer, o horário das refeições. Eu sei que é muito difícil com o dia a dia que a gente vive hoje, mas existem formas de, aos poucos, não precisa ser feito tudo de uma vez. Pensa que são pequenas tarefas, né? Porque se a gente for pensar em fazer tudo de uma vez, realmente fica muito difícil de estar fazendo esse tipo de ajuste, né? O ajuste ele tem que ser gradativo, né? Da mesma forma que nós vamos ter que adequar uma nova rotina alimentar, né? A pessoa ela não vai conseguir mais ingerir esses alimentos no seu formato natural, maior, né? Pensa que alimentos mais densos, a pessoa não vai conseguir deglutir, porque ela vai estar com essa sensação de que a glote está fechando, e fisiologicamente ela está sentindo essa sensação. Então, penso que ela vai ter que ajustar, de repente, em colocar alimentos mais pastosos, alimentos mais líquidos, alimentos, talvez começar com uma papinha, bater esses alimentos, né, para um começo, e aí gradativamente, iniciando esse processo dentro de um ambiente seguro, que provavelmente seja a tua casa, ou não, depende como está o contexto desse ambiente. De repente a pessoa na casa dela, ela tem um ambiente que seja muito estressor, então naquele ambiente ela vai ter que procurar comportamentalmente ajustar, de repente não fazer refeição dentro da casa, tem que fazer num ambiente, de repente, se ela mora numa casa, fazer a refeição no quintal, onde ela não tenha a incidência desse agente estimulador da ansiedade e do estresse. Entende? Então, dieteticamente, vamos dizer que é como a gente ensinasse ela novamente a mastigar lentamente, no mínimo 30 mastigações antes de deglutir esse alimento. Vamos dar ferramentas do tipo, provavelmente se ela é uma pessoa muito sensorial, visual,
ou auditiva, a gente coloca ali uma música que ela goste, que traga uma sensação de tranquilidade para ela. No caso da alimentação, do visual, ou um clipe musical, uma música, de repente próximo de um ambiente que tem um vaso de flor, se ela é uma pessoa que gosta de flor, que traga essa sensação de tranquilidade, também pode ser um agente que vai fazer com que ela fique num ambiente mais calmo, mais tranquilo para fazer essa refeição. Então isso são medidas comportamentais. Muitas vezes no cognitivo é mais difícil ter essas mudanças. Por quê? Porque envolve as questões mentais, de como esses traumas ou essas experiências foram personalizadas dentro de você através das emoções. Se foi muito traumático, tem muitas pessoas, por exemplo, que têm um trauma de quando fizeram uma endoscopia, né? Dependendo de onde que a pessoa fez, mesmo estando anestesiada, como é um processo invasivo, a pessoa fica com a garganta machucada e quando ela acorda, ela começa a sentir dores na garganta. Então, cada pessoa vai reagir, né, é muito pessoal, de acordo com essa experiência que ela vivenciou. Porque isso está muito relacionado com todo o histórico de vivência que ela teve, né? Como foram essas experiências no decorrer da vida? Foram várias experiências muito traumáticas, de repente uma cirurgia que a pessoa fez e teve um quadro de vômitos seguidos, né? Um remédio que tomou, ou viu alguém que gosta muito. Então, eu digo que é pessoal porque na parte cognitiva cada um incorporou de acordo com as crenças e experiências próprias dela, de cada um. Né? Então, tem que ser feito esse ajuste de forma muito personalizada. Né? A gente faz uma anamnese, a gente vai entender a rotina da pessoa, como que é essa rotina, como que está o contexto, como que é o trabalho, ela está dormindo 8 horas, como que ela faz atividade física, não faz, quais são os alimentos que ela come correndo, não come. Então tudo isso vai ser ajustado e de forma que ela vai ser reintroduzida uma exposição, ela vai ser exposta a esses alimentos de forma gradativa. Porque se eu chego para ela e falo assim, olha, você vai, bota um pratão de comida e fala, você vai comer tudo de uma vez? Novamente a gente vai cair no erro de reforçar esse estado fisiológico e ela vai continuar sentindo cada vez mais. Então é uma reeducação alimentar. Então vamos começar com alimentos pequenos, vão aumentando, depois vão inserindo os grãos, depois alimentos maiores, conforme ela for se sentindo mais confiante. E aí sentindo confiante dentro do lar, tendo uma rede de apoio adequada, isso é muito importante, por quê? Porque a pessoa nesse momento ela se sente sozinha, ela sente que ninguém está do lado dela, que todo mundo está julgando, criticando e achando que é frescura da parte dela, então tem isso também. Então eu vejo que a maioria das pessoas que vêm procurar ajuda para mim, ou através das postagens, ou das pessoas que eu estou ajudando nesse sentido da fagofobia, elas vêm com um receio, elas não querem ser expostas, porque na maioria da parte das pessoas, elas têm o medo do julgamento. Então a pessoa vem, olha o que é postado, vê como tem que ser feito, mas assim, dificilmente ela vai conseguir fazer isso sozinha. Porque existe uma questão de processo terapêutico para ser conduzido isso no resultado final, que é fazer com que a pessoa volte a sentir prazer a comer os alimentos que ela gosta, volte a sentir prazer em estar na mesa com as pessoas que ela ama, volte a sentir prazer em sentar numa mesa de bar, num happy hour com os amigos e fazer uma refeição. Entende como isso é ruim? Como traz prejuízo para as pessoas? Eu não estou falando de uma pessoa. Há 10 anos atrás já tinha esse problema, só que as pessoas, eram poucas pessoas. A pandemia intensificou esse transtorno, intensificou esses estados. Então muitas pessoas sentem isso e não sabem nem que estão num quadro de fagofobia. Por quê? Porque se confunde com disfagia nervosa, tem vários outros quadros de distúrbios alimentares que confundem com a fagofobia, como a anorexia nervosa, como eu já citei. Então, tem que se estar muito atento. Por quê?
porque é muito sutil, começa muito devagar, começa de repente com um alimento que você gostava e não começa mais, e aí começa a se intensificar, até chegar um ponto que a pessoa começa a emagrecer muito, né? E aí ela vai no santo Google, vai pesquisar, e aí a pessoa pensa, estou emagrecendo muito,